Cláudio Manuel da Costa foi um poeta brasileiro que figurou entre os grandes nomes do arcadismo no nosso país. O que nós vamos analisar hoje é um poema desse escritor para que nós possamos entender um pouquinho mais de como é que a estética arcade fazia parte desses poemas. Eu sou o professor Pablo Jamil, que você está no canal Os Literatos, e bem-vindo ao quadro de análise de poemas. Se você for novo por aqui, já deixa o seu like, faça sua inscrição e vamos acompanhar esse texto e tudo mais que a gente precisa saber a respeito dessa interpretação. Este texto é um soneto. O Cláudio Manuel da Costa enumerava os seus sonetos, assim como fazia o Camões. Então, ele nem sempre dava nomes aos sonetos. Então, ele ficou conhecido apenas pelo seu primeiro verso, como se fosse o título, que é Junto desta corrente contemplando. Eu vou ler para você e nós vamos tentar desvendar as características da poesia desse autor brasileiro. Acompanhe aqui comigo. Caso você queira ler junto, tá na descrição aqui o poema, tá? Junto desta corrente contemplando, na triste falta, estou de um bem que adoro. Aqui, entre estas lágrimas que choro, vou a minha saudade alimentando. Do fundo para ouvir-me vem chegando, das claras a madríades o coro. E desta fonte, ao murmurar sonoro, parece que meu mal estão chorando. Mas que peito há de haver tão desabrido que fuja a minha dor? Que serra ou monte deixará de abalar-se a meu gemido? Igual caso não temo que se conte, se até deste penhasco endurecido o meu pranto brotar fez uma fonte. Vamos lá. O que nós temos aqui de arcade e o que nós temos aqui que foge do arcade? Tá, então começando. Lembre-se de que o arcadismo é um movimento conhecido por ser o neoclassicismo. O que isso significa? A retomada dos valores do classicismo. Portanto, retomada das figuras mitológicas, uma fuga da realidade, principalmente para o mundo da fantasia. E no caso dos arcades, a ideia era fugir da cidade para o campo. Então é por isso que você nota que grande parte dos poemas do arcadismo você tem no campo, na floresta, nos montes, nas pastagens. Isso é o que nós temos aqui. Note que ele está começando falando junto desta corrente contemplando. Então, você acredita que ele está próximo de um leito de rio. Está próximo da água, porque ele está pensando junto dessa corrente, né? E ele está pensando sobre quê? Ele está pensando sobre um bem que ele adora, mas que ele não tem. Ele está triste, tá? Ele está triste por causa da solidão. E aqui ele fala que as lágrimas que ele chora alimentam a saudade dele. Mas ele não fala de quem é essa saudade. Ele não especifica de quem é essa saudade. Depois, existe aqui uma figura de retomada muito interessante, que é a retomada da mitologia, quando ele menciona as Hamadríades. As Hamadríades são ninfas da floresta protetoras de tipos de árvores, por exemplo, a amendoeira, a oliveira, tudo mais. São 8 Hamadríades. E quando ele fala que ele escuta o coro, né, que vem chegando o coro das Hamadríades, é dessas ninfas cantando para ele. Mas cantando o quê? A tristeza dele, o mal que ele sente, certo? Então aqui você tem a retomada dessa figura clássica com as Hamadríades, essa ideia de retomada dos valores clássicos, e ao mesmo tempo você já nota aqui algumas pinceladas românticas. Por quê?
O romantismo da primeira fase, que traz um amor exacerbado, né, que principalmente traz o morrer por amor, gosta muito dessas figuras, né, do escapismo pela natureza e de falar desse sofrimento amoroso. Acontece que nós não estamos no romantismo. O que você nota aqui é um poema Árcade com alguns traços românticos. E aqui ele diz: mas que peito há de haver tão desabrido, quer dizer, tão fechado, que fuja a minha dor? Quer dizer, qual peito pode não compreender a minha dor? Que serra ou monte, ó, voltando para as imagens da natureza, serra, monte, aliás, isso é muito comum no Cláudio Manuel da Costa. Ele gosta muito de falar de serras, montes, montanhas, vales, ele fala muito sobre isso e muito sobre solidão. É um dos temas recorrentes na obra dele. Né? Deixará de abalar-se a meu gemido? E ele diz que não conhece um caso igual, que alguém conte um caso igual. Por quê? Porque se até deste penhasco endurecido o meu pranto fez brotar uma fonte, quer dizer, esse caso é tão diferente, ninguém passou pela mesma coisa, que até deste penhasco o meu choro, o meu pranto fez brotar uma fonte, de tanto que ele chorou. E aqui você percebe um pouco desse exagero, né? Então existem algumas características que aproximam um pouco o arcadismo do romantismo, né? Isso aqui é quase um spleen, é quase um tédio romântico, mas o que você tem aqui é um poema classicamente árcade, escrito, né, por um poeta árcade, o Cláudio Manuel da Costa. Espero que você tenha gostado deste poema. Se você curtiu, deixe o seu like. Se você gostou da nossa breve análise, deixe o seu comentário, faça a inscrição e deixe aqui o poema que você gostaria de que eu interpretasse. Até a próxima. Leia sempre.